para mim é um privilégio a gente estar aqui num bate-papo com o Flávio Reis, que é especialista em supply chain. Então, a gente vai ter uma conversa muito gostosa sobre BPM, Business Process Management, que o Flávio é um super especialista. Mas antes disso, eu ia contextualizar para vocês quem eu sou, a FIA, né? E aqui é o tempo de todo mundo estar naquele deslocamento virtual até chegar aqui ao nosso bate-papo. Então, eu vou aqui projetar alguns slides e o Flávio, ele foi bastante generoso e me cedeu uns 5 minutinhos que eu vou estar aqui utilizando de uma forma bem otimizada para poder comentar com vocês um pouco sobre, para aqueles que não conhecem a FIA, que estão aqui pela primeira vez, né? Então, hoje essa é a nossa conversa sobre BPM. A FIA Uhum, foi criada por nós, professores do Departamento de Administração. Eu sou professora associada e coordeno o núcleo de gestão de projetos. E aqui a FIA foi criada em 1980. Esse ano a gente faz 45 anos. Vai ter até inclusive um summit em outubro, dia 22 de outubro, né? Depois a gente vai divulgar. Assim, vai ser um dia inteiro de muitas palestras, debates, né, aqui no Teatro Santander. E aqui esse nosso início é demarcado muito da universidade, né, estruturando uma organização que poderia oferecer para a sociedade conhecimento, assessoria, pesquisa, e isso vai acontecendo ao longo da década de 80, 90, e isso vai se reproduzindo em núcleos temáticos, entre eles o núcleo de gestão de projeto, que é criado pelo professor Roberto Esbraja. A FIA, né, ela vai então, né, criando as suas asas, né, a gente mostrou a borboleta, a FIA também é uma delas que vai criando as suas asas e ela é uma instituição totalmente independente da Universidade de São Paulo, onde ela vai criando seu curso de graduação, mestrado profissional, doutorado profissional. Na pandemia, criou, né, cursos totalmente assíncronos, né? Então, isso a gente fica muito orgulhosos, nós, professores do Departamento de Administração, muito orgulhoso de ver como aonde a FIA chegou. No nosso caso, especificamente, a gente é um núcleo especificamente da temática de gestão de projetos. A FIA ela tem todas as acreditações que são relevantes para uma organização de ensino superior em gestão, e no nosso caso, todos os nossos cursos dialogam com o PMI, e é também certificado pelo PMI. A gente tem um curso também de PMP, temos MBA, temos formação, tem cursos temáticos específicos, né, de extensão. Então, a gente oferece tudo que está girando em torno da parte de projetos. A gente tem esse núcleo que nossos diferenciais, né, está muito vinculado a oferecer algo bem personalizado, de acordo com as necessidades que cada pessoa tem ao se inserir em projetos. Isso faz com que você possa, começando com cursos de extensão e vai acumulando créditos que, ao chegar na possibilidade e no perfil de um MBA Advanced, na trilha de gestão de projetos, você pode utilizar esses créditos. Você pode fazer um fundamentos e depois partir para uma formação ou partir para uma especialização. Então, este é um pouco, né, o nosso diferencial, e que a gente tem, né, esse reconhecimento nacional, internacional. Todas as nossas trilhas, né, elas cobrem tudo aquilo que é necessário para você entender de projeto, e por trás disso tem uma equipe de 10 pessoas, sendo o próprio professor Esbraja o presidente da FIA. E nesse caso, enquanto ele está presidente, ele pediu para que realmente eu tocasse esse núcleo, e temos a professora Ana Carolina como sendo coordenadora pedagógica, e tem todo um time que dá suporte, apoio, né, pedagógico, comercial, em todas as nossas iniciativas. E aqui é um pouco dessa trilha, né, de fundamentos, formação, pós, né? Isso vai fazendo com que a tua sacola possa ficar um pouco mais pesada e vire uma maleta, e temos trilhas, cursos menores, de acordo com a necessidade de cada um, né? A gente tem, né, já para aqueles que se interessarem, em setembro, a gente já tem um curso de gerenciamento ágil. A gente tem em novembro um curso breve de 12 horas, de 16 horas de OKR. Temos liderança, temos certificação, enfim.
fundamentos, temos várias coisas até, né, para o final desse ano e também para o ano que vem, vocês já começarem, né, pensando já numa formação mais ampla, né, que seria um MBA. E nisso também a gente gera pesquisa, que a gente tem um índice de maturidade. Mas o mais importante é que você siga a gente, o GPRO, nas nossas redes sociais, aqui tem os dados de contato, inclusive, né, aqueles que estavam seguindo, a gente vai fazer um sorteio de um livro sobre gestão de projetos e que depois a gente vai anunciar quem é dos nossos participantes que vai ganhar este livro. Então, não deixem de nos seguir, mas vocês não vieram para cá para me escutar, vocês vieram aqui para escutar o Flávio. Então, eu passo a palavra para o Flávio e já informo para aqueles que querem fazer perguntas que usem, né, o botão do Question and Answer ou no chat, que depois a gente vai dialogando com o Flávio. Flávio, é todo seu. Perfeito, perfeito. Professora Grazi, como eu estou olhando aqui a apresentação direta, então caso surja alguma pergunta, você pode me ajudar Claro, claro, eu estou nesse aqui meio para tempo? isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Meu nome é Flávio e eu trabalho há mais ou menos 18 anos no mercado de varejo, de supply chain, propriamente dito. Tenho passagens bem relevantes em empresas de multinacionais, né, líderes em seus setores, tanto do varejo alimentar como não alimentar. E ao longo da minha carreira eu fui tendo contato com a área de supply chain, que é muito ampla, né? Ele de fato é uma área end-to-end dentro de um processo de qualquer empresa, onde eu acabei me aproximando e conhecendo um pouco sobre gestão de processos, gestão de projetos. Inclusive, uma das escolhas que eu fiz foi cursar o MBA em gestão estratégica de projetos na FIA, né, ao qual eu curso hoje, e estou extremamente satisfeito, não só pelo MBA em si, mas por ver toda essa estrutura que a gente acabou de ver agora da FIA, também com ensinos mais curtos, né, para que haja acesso aí da informação e da capacitação para todas as pessoas em qualquer nível, né, da sua carreira. E a gente vai falar muito sobre isso ao longo do webinar de hoje, sobre essa questão de preparação para o mercado e essa questão de capacitação, uma vez que quanto mais nós entendemos e conhecemos daquilo que fazemos, mais preparado nós estamos para poder solucionar o problema do cliente final, e com isso a gente desenvolve não só nós mesmos como profissionais, mas também as empresas onde a gente presta serviço, né? Bom, eu fiz uma apresentação bem rápida sobre mim, como eu disse, né, eu sou um cursando do MBA da FIA em Gestão Estratégica de Projetos, e tenho notado bastante o quanto, hoje em dia, nós falamos muito pouco sobre o BPM, que é uma das modalidades de gestão de temas que nós temos hoje no mercado de trabalho, muito pouco explorado, uma vez que, quando se fala de projeto, é muito semelhante a gente fazer essa correlação como é feito também como supply chain, né? Então, geralmente, quando eu digo que eu trabalho com supply chain, as pessoas perguntam, mas é em alguma transportadora, né? Ou é em algum centro de distribuição? Isso é muito comum. Mas quando a gente fala de supply chain, isso acaba englobando desde da definição de capacitação de linha, de compra, de aquisição, de gestão de inventário e até o pós-venda. E quando a gente fala de gestão de projetos, a gente também não tem apenas uma metodologia, né? A gente tem diversas metodologias no mercado, cada uma com uma especificidade para trazer uma solução de acordo com a necessidade que a gente vai enfrentar. Mas antes da gente entrar dentro do sistema de BPM, como eu disse, é um tema ainda muito pouco explorado, eu vou dividir o nosso webinar em algumas etapas. E a primeira etapa, eu vou abordar um pouco fazendo um nivelamento de conhecimento, não só em relação ao que é o BPM, para a gente poder falar um pouco sobre as etapas do BPM, mas entender qual é o sentido de utilizar o BPM e como foi a sua evolução ao longo do tempo. Acho que isso é muito importante, acho isso muito interessante para a gente saber onde a gente vai pisando, e a gente vai se familiarizando aí com alguns termos e com alguns pontos. O objetivo, obviamente, desse webinar não é trazer muita profundidade para pessoas mais avançadas, mas é trazer um overview com algumas dicas e algumas experiências vividas ao longo desses 18 anos de carreira.
Tá? Bom, quando a gente fala sobre introdução e nivelamento, é importante a gente fazer uma seguinte pergunta, que é uma pergunta muito provocativa, mas que nós não nos fazemos no dia a dia, né? Então, e a pergunta é, se o maior risco que nós tivéssemos, né, ou se o seu maior risco for aquilo que você ainda não vê, qual seria esse risco? No dia a dia, quando nós estamos em contato com o mercado, no dia a dia de gestão de projetos, de solução de problemas, nós temos alguns pontos cegos ao longo do nosso trabalho, tá? E aqui eu quero abordar alguns deles. Quando a gente fala do mercado de trabalho, principalmente agora que a gente está passando por um processo de árdua cobrança por tecnologia, a gente costuma ter uma visão muito míope e muito limitada em relação a quais os focos e quais os problemas que precisam ser solucionados. Então, hoje, quando a gente fala no mercado, a gente está vivendo muito essa questão do tema de avanço da tecnologia e o avanço da inteligência artificial. Né? Então, isso é um tema muito explorado e, assim, quando a gente fala inteligência artificial, a gente já começa até a ter um certo asco, né? Porque tudo hoje é inteligência artificial. Entretanto, a gente não pode deixar de notar que quando a gente olha para como as coisas estão evoluindo e como elas estão evoluindo rápido, a gente consegue ver que todos querem ter inteligência artificial dentro do seu negócio. O nosso grande problema é as pessoas, uma, não entendem o que significa inteligência artificial, duas, não sabem quais são as soluções hoje dispostas no mercado para poder fazer essa implantação, e três, elas sabem que se elas não implantarem algo rápido, elas ficariam para trás, ou ficarão para trás. Então, muitas empresas, elas pensam primeiro no produto que elas vão implantar, para depois entender qual é o problema que isso resolve. Tá? Então, quando a gente olha para o mercado de trabalho, vamos colocar esse mercado de trabalho como se fosse um iceberg, né? A ponta do iceberg, que é a menor parte dessa rocha de gelo, dessa montanha de gelo, a gente vê que onde a gente coloca o nosso foco é justamente nas soluções que ou o mercado fala, ou o mercado exige, mas que muitas vezes pouco impacto traz para a solução do negócio. E quando a gente olha para essa ponta do iceberg, 67% das empresas, por exemplo, elas enxergam que a transformação digital ela é uma visão estratégica e que ela é o futuro do negócio. Agora, como que a inteligência artificial vai fazer isso? As pessoas ainda não sabem, estão ainda descobrindo, estão ainda tateando dentro do mercado. Quando a gente olha para a parte mais profunda do iceberg, a gente começa a ter outros dados, que são o quê? 52% das empresas hoje, elas consideram que quando se deseja fazer uma transformação ou quando se tem a necessidade da implantação de um projeto, 52% das empresas elas entendem que o escopo é o mais importante. Então, olha, primeiro, antes de fazer alguma coisa, primeiro eu preciso saber o que eu vou fazer, que é justamente aquilo que a gente está fazendo agora, a gente está nivelando conhecimento. O curioso é que, mesmo os 52% das empresas sabendo que o escopo é o mais importante, 44% dos projetos eles falham. E eles falham com o quê? Por falta de alinhamento do projeto em relação aos objetivos do negócio. Então, há uma certa um reconhecimento de que é necessário ter clareza sobre o que fazemos e como fazemos. Entretanto, ainda assim falta conhecimento técnico estruturado para que mantenha esse trilho no trem e para que a gente consiga garantir que os processos estejam sendo feitos com o objetivo fim de trazer valor agregado para o processo e, consequentemente, para o cliente final. Quais são os pontos cegos mais comuns que a gente olha dentro do mercado de trabalho, ou dentro do mercado, né, dentro do negócio, que são, eu não vou dizer ignorados, mas talvez pouco explorados quando a gente fala de gestão de projetos, tá? Então, o primeiro deles, que é o mais comum que nós vemos, é o famoso as is to be. Eu não vou entrar muito no detalhe do que é essa metodologia, mas basicamente é a gente fazer o mapeamento de como nós estamos, ou como o processo é feito hoje, e como o processo deveria ser feito, ou como o processo terá que ser feito no futuro. Né?
Então, sempre que se pensa fazer alguma mudança, automaticamente a gente traz lá a memória, bom, a gente precisa fazer mas existe o B. Ok, isso aqui está no topo do iceberg. Ponto número 2, a gente precisa, além de saber aonde eu estou e para onde eu vou, eu preciso saber quais são os indicadores de desempenho. Porque fazer por fazer, sem saber se eu estou fazendo bem ou não, não faz sentido, né? Isso é desperdício de recursos, seja financeiro, humano ou tempo. Então, ponto número 2, indicadores de desempenho, KPIs ou OKRs. Né? Ponto número 3, padronização e clareza de papéis. Quem nunca, né, ao longo do dia a dia, se deparou em alguma situação onde você vê um processo sendo ou gerido por duas áreas, duas pessoas, ou duas verticais, ou um processo que não é gerido por ninguém. Então, ou às vezes áreas que acabam invadindo, né, responsabilidades ou papéis de outras áreas, e aí isso acaba gerando conflitos de comunicação, enfim, isso é muito comum, né? Então, a falta de padronização e clareza hoje em dia dos papéis são dos principais gatilhos de risco e falha de comunicação quando a gente fala de gestão de negócios dentro de qualquer estrutura. Ponto número 4, gestão de riscos e mudanças em processos. Primeiro, a gente precisa saber que a gente precisa ter processos bem definidos, né? A gente está falando aqui de gestão de processos. Agora, além de ter processos bem definidos, a gente precisa ter uma gestão sobre eles. Conforme a gente vai avançando aqui no tema, vão surgir provavelmente algumas perguntas, porque o BPM, por ser pouco conhecido, ele muitas vezes ele é executado dentro de outras metodologias, e às vezes acaba surgindo algumas dúvidas, né? Mas BPM não é tal metodologia, mas tal metodologia não tem isso que tem no BPM. Então, quando a gente fala de gestão de riscos e mudanças em processos, você acaba tendo algumas ferramentas de BPM dentro de métodos sendo utilizados em outros escritórios de projetos, mas que ele está vinculado aí a dentro do ciclo de gestão de processos do BPM. Número 5, visão ponta a ponta, end-to-end. Aqui a gente bate muito de frente aquilo que foi o principal, acho que talvez o principal gancho, né, da nossa conversa de hoje, que é como romper os silos da nossa empresa, como garantir que as empresas passem a ter uma preocupação mais forte com a qualidade das entregas entre áreas, né, olhando o processo como um todo e não como uma etapa isolada. Então, é muito comum a gente ver áreas ou estruturas verticalizadas que, em busca de uma performance de entrega, né, em prol dos seus resultados, ela acaba aí ofendendo o processo, digamos assim, seja da etapa seguinte, né, da etapa seguinte, né, ou às vezes impedindo a entrega das etapas antecessoras, né? Então, tem as predecessoras e as posteriores. Ponto número 6, alinhamento estratégico e geração de valor. Aqui é o mais profundo e aqui é onde a gente mais pega, que é justamente uma estatística que a gente comentou ali agora há pouco, que 44% dos projetos eles acabam falhando por justamente a falta do alinhamento estratégico. É o famoso, a gente precisa resolver isso porque o presidente pediu. Né? Ou a gente precisa resolver isso porque isso já foi prometido, ou porque a área de vendas já fez a venda, ou porque a gente já tem um determinado compromisso, e muitas vezes nós somos tomados pela urgência, ou às vezes por uma falta de visão, né, ou uma visão míope, e a gente é muito bom em fazer, a gente é muito bom em entregar, o problema é que aquilo que a gente entrega acaba agregando pouco valor para o cliente final e, consequentemente, para a empresa como um todo, para o resultado da empresa. Então, basicamente, aqui a gente consegue enxergar que a gente tem uma pontinha da pirâmide, né, do iceberg, onde todo mundo está correndo atrás de inteligência artificial, de tecnologia, de avanços com sistemas, de avanços com SaaS, com IA, com cloud, mas a gente olha muito pouco para aquelas etapas que são o cerne, né, do tema, que é a gestão de processo. Bom, e por que a gente vive hoje, ou melhor, né, por que o BPM ele é capaz de trazer soluções e agregar valor dentro da gestão de projetos?
E antes da gente entrar nesse tema do BPM, a gente precisa entender o contexto que a gente vive hoje, né? Então, e a gente vive hoje num contexto de falha de comunicação gigantesca. O ponto é, talvez a gente traga uma sensação de que a cada dia mais estamos num caos, quando na verdade a gente já vive um certo caos, né? A gente está falando aí há décadas. E talvez vocês já ouviram falar muito sobre isso, sobre o mundo VUCA, sobre o mundo Bunny. Isso geralmente, esse tema geralmente ele é trazido, né, em temas de gestão, liderança, em temas mais relacionados ao people skill, mas é importante que todo o processo, ainda que automatizado, ele ainda é desenhado ou ele é construído por humanos, e eles afetam humanos. E quando a gente fala de uma empresa e quando a gente fala de processos, nós não podemos retirar o humano do centro, né? Seja ele porque ele faz parte do processo, ou seja ele porque ele é o objetivo final daquilo que a gente está executando. E por que o VUCA e o Bunny é importante dentro desse contexto? Porque a gente já vem de um contexto volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Desde quando isso? Desde lá da época da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tinha a Guerra Fria, quando naquela época a gente tinha um contexto onde o futuro era incerto, onde a gente tinha que explicar um pouco dos impactos da globalização em relação ao avanço da tecnologia, em relação ao avanço da inovação, que se hoje, né, com o mundo globalizado, a gente já tem esse impacto, imagina lá atrás, né, quando a gente ainda não tinha essa conexão tão rápida com tudo que acontecia em relação ao mundo. Então, ali, o exército americano, né, dentro dessa época, dentro desse contexto, ele criou esse método de análise de avaliação de situação chamado VUCA, né, falando que vivíamos uma época volátil, incerta, complexa e ambígua, e por volta de 2020, com uma reavaliação, né, pelo James Cássio, nós tivemos uma atualização desse mundo VUCA para um mundo Bunny, onde a gente sai, né, da volatilidade e entra num período de fragilidade, onde a gente sai do período de incerteza e a gente entra num período de ansiedade, a gente sai da complexidade e a gente começa a entrar em algo que é não linear, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, de forma simultânea, né? E a gente sai da ambiguidade para um mundo cada vez mais incompreensível, né? Dada a velocidade com que as coisas avançam e se transformam, né? Então, hoje, esse cenário é um cenário que, de fato, ele impacta diretamente as companhias, ele impacta diretamente as empresas e, obviamente, ao time corporativo da empresa, que no seu resultado final acabam impactando dentro dos seus processos, dentro das suas falhas de comunicação, dentro das suas variações de engajamento, dentro das suas inconstâncias de entrega, tornando esse mundo, né, de fraqueza, ansiedade não linear e incompreensibilidade, fatores para trazer o impacto dentro do processo. Né? De acordo com a KPMG, isso é um dado bastante interessante, 50% aproximadamente das empresas, elas não estão preparadas hoje para qualquer impacto externo ou de grande impacto que seja necessário qualquer mudança significativa e rápida. Então, a gente sabe que quanto maior a empresa, mais lenta ela é para tomada de decisão e para mudanças de processos. E a gente viu isso muito na pandemia, até hoje a gente sofre impactos de mercado por conta do quão nós não estávamos preparados para um lockdown global. Então, faltou-se insumos, foram impactados, obviamente, né, toda a área, todo o segmento agro, com a parte de alimentação. Hoje, que a gente está começando a respirar, ainda assim sofremos os impactos que foram semeados naquela época em que vivemos o lockdown. Então, isso mostrou não só a fragilidade dos nossos serviços públicos em relação a como que a gente enfrenta uma calamidade pública, mas também das empresas de sobreviverem a mudanças, né? Imagina que de uma hora para outra nós tínhamos um método, uma metodologia de acompanhamento de processos de gestão que simplesmente foi transformado da noite para o dia. Então, como fazer gestão à distância?
como garantir que os processos estejam ocorrendo de forma adequada e com qualidade necessária para a entrega do resultado com qualidade, enfim. É uma transformação, é um mundo em constante transformação e que precisamos estar atentos para termos processos sólidos, maduros e preparados para viver qualquer tipo de mudança, seja ela uma mudança externa ou interna, propriamente dita, como, por exemplo, um M&A. Né? Pelas empresas por onde eu passei, a grande maioria, todas passaram e estão passando por processos de fusão, né? E dentro de um processo de fusão, obviamente, você vai ter ali muitos impactos em relação à unificação de cultura, em relação à equalização de processos, equalização de ferramentas, equalização de inventário, equalização contábil. Então, olha o impacto que uma decisão de uma aquisição ele pode trazer para o negócio. Então, a gente vê empresas que têm facilidade em avançar com processos de fusão, tem empresas que acabam, infelizmente, patinando aí ao longo de alguns anos, trazendo, obviamente, impacto para os seus papéis na bolsa, caso seja uma empresa de capital aberto, enfim, colocando em risco até não só a saúde financeira, mas a existência da empresa no mercado. Né? Além do fator externo, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo nesse mundo complexo de grandes mudanças. O que mais nós temos que também traz um impacto hoje em relação a como a gente gere os processos, em como a gente monitora e como a gente garante que eles sigam sendo saudáveis, né? Ou entregando valor agregado. Olha, não há como negar que hoje a gente vive uma das maiores diversidades geracionais de força de trabalho dos últimos tempos. Né? Quando a gente olha a última pesquisa de 2024, a última pesquisa que nós temos, quando a gente avalia o mercado de forma global, a gente vê que, basicamente, nós temos aí 3 gerações completamente diferentes, mas que dividem as mesmas baias e possuem aí, passam pelas mesmas catracas, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, então eu tenho mudanças geopolíticas, eu tenho mudanças externas que impactam a forma como o ser humano pensa, age e gere, e dentro eu também vivo hoje uma necessidade de adaptação, né, de people skill, né, de gestão, seja de liderança ou até mesmo de saúde laboral. Né? Sim, hoje nós também temos que se preocupar em relação a isso. Então, a gente está falando aqui que 30% hoje do mercado de trabalho ele é composto por baby boomers. Né? São pessoas que nasceram ali entre 1946 e 1964. 33% geração X, né? Finalzinho ali de 65 até 80, ali, beirando os 82. Essa questão da geração é um pouco polêmico, tá? Cada local tem ali uma pequena variação de anos, tá? Mas basicamente ali a amostragem ela está pegando ali uma média entre as variabilidades que nós temos em relação à definição de geração. Quando a gente fala dos milênios, né, de 81 a 95, 35%, e a geração Z está recém-chegada ainda no mercado, causando bastante alvoroço, né, em como que as grandes empresas se adaptam a acolher essa força de trabalho, não só contratando-os, mas inserindo eles na cultura e adaptando a cultura, seja ela uma cultura de operacional, né, ou enfim, né, em todo tipo de acolhimento, de como se labora ali dentro da companhia, tá? Enfim, o que eu trago com essa lâmina e o que eu trago com esse cenário? Hoje nós temos pessoas que pensam diferente, pessoas que têm objetivos diferentes, pessoas que engajam de forma diferentes, mas que trabalham dentro do mesmo squad, dentro do mesmo grupo, dentro da mesma estrutura, né, que precisam tomar decisões em conjunto, que precisam
se comunicar, se relacionar, enfim, né? Fazer com que o trabalho seja algo muito mais fluido, seja muito mais prazeroso e atinja o objetivo fim. Isso me preocupa bastante, tá? Porque são poucas as empresas que têm esse tipo de visão e esse tipo de preocupação em equalizar, né, a sua cultura em relação a como absorver e como fazer essa transição de uma forma mais saudável, não só respeitando, né, a necessidade de captação dessa nova força de trabalho que vem se apresentando ao mercado, mas também como que a gente garante uma qualidade saudável de entrega de ambiente profissional dentro dessa maior estrutura aqui, que é a estrutura que é composta basicamente aí, de forma equivalente entre três gerações completamente diferentes, né? Bom, recapitulando. Então, a gente tem aqui 3 pontos que a gente trouxe para a instrução e nivelamento. Ponto número 1, a gente falou sobre os riscos invisíveis, né? Então, quais são os pontos que são problemas, trazem impacto, mas infelizmente eu não vejo. Falamos aqui sobre 6 pontos, né? E todos eles, né, acabam sendo negligenciados, na sua grande maioria, não só pela a capacitação técnica do seu time, mas também pela capacidade do gerente de projetos ou do gerente de processos de engajar os stakeholders. Os stakeholders são parte fundamentais dentro desse processo, diria aí, pela minha experiência, que é algo em torno de 70%, 80% da probabilidade de sucesso de qualquer tipo de processo ou de transformação, ele está atrelado com a capacidade de engajamento do stakeholder, que é o que vai garantir com que esses silos sejam rompidos e esses silos sejam enfrentados como eles precisam ser em alguns temas mais críticos, né? Impactos externos de larga escala, e aqui a gente está falando de temas de impactos causados por oportunidades de geopolítica, temas relacionados como guerra ou como crises climáticas, ou enfim, até mesmo como a questão da pandemia que infelizmente nós sofremos aí nos últimos anos, que acaba, infelizmente, estamos ainda, né, vivendo ainda algumas coisas que são reflexos desse período terrível que nós vivemos, né? E o último ponto é impactos internos causados pela diversidade geracional. Eu trouxe aqui 3 grandes bullets, mas obviamente quando a gente vai fazer qualquer tipo de mapeamento de processos ou de melhoria daquele processo, né, a gente vai identificar, enfim, inúmeras oportunidades. Aqui eu trouxe temas que costumam estar fora do radar quando se fala de gestão de projetos, mas que a gente precisa começar a trazer para a mesa para entender o quanto isso impacta na nossa entrega diária e entender como que a gente pode utilizar isso a nosso favor. Então, uma das coisas que é o passo número 1 para qualquer melhoria ou para qualquer transformação é você ter clareza e reconhecer qual é o seu problema real. Se você só atua, né, ou só mira na consequência do problema em si, não atuando na causa, infelizmente é um desperdício de recurso de tempo, dinheiro e de pessoas. Bom, passando um pouco sobre esse nivelamento e introdução, foi um pouquinho mais demorado do que eu imaginava, eu vou correr aqui para a gente não perder tempo. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o que é o BPM, porque acredito eu que muitas pessoas estão aqui e ainda não conhecem o que é BPM, né? A gente está falando BPM, o que é o BPM? Afinal, né? O que significa essa sigla BPM? BPM significa Business Process Management, ou gestão do negócio através dos processos, né? Gestão de processos. E o que de fato é, né? O que isso, como que eu tangibilizo o BPM? BPM, similar ao PMI, ele é um conjunto, né, de métodos, técnicas, ferramentas, modelos, seja de análise, de
de captura de dados, de padronização, de notação, né, para que a gente possa, primeiro, identificar, modelar, analisar, melhorar, implementar e monitorar o processo do negócio. Então, para ser mais simples, né, de explicar, ele é semelhante ao PMI. Então, o escritório de PMI ele tem toda uma metodologia, um conjunto de métodos e soluções dentro do livro do PMBOK. Assim também nós temos o BPM, que nós temos o CBOK. A gente vai falar um pouquinho sobre ele lá na frente. Então, quando começou o BPM? Né? Qual é a história do BPM? Começou lá em 1950, lá com Henry Ford, né? Com Frederick Taylor, e lá eles foram os pioneiros a sistematizar processos. A diferença é que, naquela época, o BPM, né, ele era conhecido como BPR, né, e ele se popularizou ali em 1980, por volta de 1990, quando houve o lançamento de um livro sobre a reengenharia dos processos, né, e não a gestão, né, o gerenciamento do projeto, e sim uma ação mais contundente em relação a você de fato transformar, reengenharia. Era na época do período industrial, a gente está falando de Henry Ford, que criou todo o modelo Fordismo, né, que transformou a metodologia do nosso segmento fabril, impactado até hoje pela construção daquilo que veio a ser a solução criada por Henry Ford, mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, não é esse o objetivo. E depois de 1990, por volta de 2000, a gente teve ali o termo de Business Process Management começando ali a ser mais conhecido, começando ali a ser mais adotado, seja no meio acadêmico, no meio técnico, entre as pessoas que já estavam ali envolvidas com gestão de processos, já começou-se ali a divulgar, ali a ser mais comum, mais palatável essa terminologia de Business Process Management, né, ali por volta de 2000. Em 2003, foi lançada a primeira edição do CBOK, né, que é o Common Body Technology, né, que é um corpo de conhecimento, né, comum sobre essas metodologias voltadas à gestão de processos. Então, a partir de 2003, foi feito o primeiro lançamento deste livro, que é considerado como a Bíblia da gestão de processos, e vem sofrendo aí atualizações até hoje, e hoje ela já está na sua 4ª edição. Né? Bom, quem é o pai de toda essa criança? Não existe um pai, né? Assim como no PMI, o BPM ele é um conjunto de conhecimentos que ele é feito de forma colaborativa. Então, todos podem participar, todos os associados, né, a BPM podem contribuir, compartilhar e, obviamente, fazer parte do desenvolvimento, atualização contínua desse conjunto de disciplinas e conhecimentos. Tá? Bom, quais são as principais características do BPM? Então, já entendi que ele é semelhante a um PMI, já entendi que ele foi criado lá na época do Fordismo, já entendi que ele contempla ali um conjunto de métodos, de ferramentas, né, de conhecimentos que foram ali acumulados e atualizados a um longo período de anos. Mas quais são as principais características? Né? Como que eu identifico isso no meu dia a dia? Isso é importante a gente falar, tá? Muitas vezes você já fez atividades de BPM ou já atuou com soluções de BPM, mas você só não identificou porque talvez não conhecia. Né? Então, aí é a primeira oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre esse tema e talvez conforme a gente for evoluindo aqui, você vai conseguir fazer essas conexões aí e acabar lembrando de temas, coisas ou atividades que você já exerceu. Bom, a primeira delas é uma visão ponta a ponta, né? O famoso end-to-end. Quando a gente fala de processo, a gente tem que entender que um processo ele tem começo, meio e fim, mas o processo ele tem algumas profundidades, né? Então eu tenho lá um macro processo,
depois eu tenho subetapas do processo, depois eu tenho ali atividades até chegar ali ao último nível, que é a tarefa, né? Muitas pessoas que estão ali, que têm mais contato com a área Fabril ou com TPM, gestão de qualidade de linhas Fabris, estão acostumadas ali a ouvir muito a questão do POC, né, que é o procedimento operacional padrão, tem outras soluções também que, enfim, vem junto com o Lean, tem também o TPM. Então, essa visão end-to-end, ela faz com que, quando você atue com o BPM, você pode isolar ali uma atividade do processo específica, caso você queira fazer uma construção, melhoria, adaptação, né, de uma etapa do processo, mas a estrutura, o escritório de gestão de processos, ele obrigatoriamente precisa olhar a cadeia como um todo, né? Então, desde quando se desenvolve um produto novo, qual é o processo de compra, quais são os processos de validação, quais são os processos de compliance, o que garante que o processo esteja sendo executado de forma correta, como garantir que nenhuma etapa, nenhum handoff, né, nenhuma passagem de bastão entre uma etapa e outra seja solta ou entregue com má qualidade, que lá no final vai trazer ali uma baixa qualidade ou perda financeira para a empresa. Então, visão end-to-end é uma das principais características quando a gente fala sobre modelos e métodos e ciclo BPM. Ponto número 2 sobre principais características é o alinhamento estratégico, né? Então, quando a gente fala de gestão por processos, a gente busca garantir que aquele processo ele sustente um objetivo do negócio e não de uma área em si. Então, por exemplo, se você tem uma determinada atividade, né, que você não tem nenhum controle de qualidade em relação àquilo que sai daquela área, e você não tem nenhum tipo de controle que garanta a qualidade ao longo da esteira de produção, você vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade de garantir que você tem ali um Six Sigma de qualidade de entrega daquela linha de produção, né? Então, é necessário que, quando a gente olha essa questão de você garantir a sustentabilidade do processo, você precisa entender o processo de ponta a ponta, para garantir que cada uma daquelas atividades, processos ou tarefas sejam executadas com qualidade, de acordo com a necessidade, para que ela, de fato, atinja o objetivo fim definido para aquele processo, etapa ou área, né? Ponto número 3, ciclo de vida estruturada. Então, assim como PDCA, que é muito conhecido, né? Plan, Do, Check, né? Você tem ali 3 etapas dentro daquele ciclo, assim como a metodologia ágil, que você tem ali um ciclo de sprints que vai de uma semana a um mês, você tem ali algumas regras. O ciclo de BPM, ele também é estruturado e dentro dessa estrutura ele possui um conjunto de tarefas, né? De fato, é um livrinho de receita, né? Mas o que vale ressaltar é que o objetivo do BPM, quando a gente fala de processos, não é burocratizar. A gente tem ali um certo preconceito com essa palavra de burocratização, porque a gente traz isso diretamente à qualidade dos nossos serviços públicos, né? Obviamente, não são todos os serviços públicos que são de baixa qualidade ou de prazos mais alongados de entrega, mas sempre que vem à mente a palavra burocratização, o que você pensa? Puxa, tem que ir em tal departamento público, eu vou tomar um chá de cadeira, ou vai demorar para fazer um agendamento, enfim. Mas a burocratização nada mais é do que você fazer as coisas de forma burocrática, ou seja, de forma organizada, estruturada. Então, o ciclo de vida estruturado que o BPM traz como uma das suas regras de fato garantir com que nós tenhamos uma estrutura clara, eficiente, mensurável,
para que os processos, uma vez definidos, se mantenham sustentáveis ao longo do processo. Depois, provavelmente, vai surgir alguma pergunta em relação a isso, ou em relação ao PDCA, e a gente vai poder fazer essa correlação. Flávio, Ponto já número está 4. surgindo algumas perguntas, Flávio, aí são 5 para as 8, aí eu não sei como você prefere que eu passe essas duas perguntas, você quer só fechar o teu raciocínio aqui? Eu vou só fechar o raciocínio. Perdão, vou só fechar o raciocínio aqui Hum, desses 7 pontos, e aí eu já respondo essas duas perguntas. Joia, joia. Desculpa. Ponto número 5, medição de performance. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente mede. E basicamente a gente tem duas formas de fazer medições. KPIs, que são os indicadores chaves, KPIs, que são indicadores chaves, e OKRs, que são chaves relacionadas ao objetivo. São siglas comumente encontradas no nosso dia a dia, mas quando a gente fala de gestão de processos, são ferramentas fundamentais para que a gente garanta que o processo esteja sendo executado com a exatidão desenhada, né, e com a qualidade esperada. Ponto número 6, integração com tecnologia. Quando a gente fala de gestão de processos e a gente está falando, como a gente iniciou lá, né, que 67% das empresas elas buscam e entendem que a inteligência artificial e o avanço da tecnologia, ela de fato é um diferenciador e vai ser um diferenciador de empresas no futuro. E olha que dado interessante, a gente está em torno de 21% aproximadamente das empresas já atuando com tecnologia, né? Automações e por aí vai. Até final de 2026, existe um dado que mostra que a gente vai chegar ali a 51%, 52%. Então, ou seja, metade das empresas já vão ter algum tipo de solução. E às vezes são soluções que ela nem sabe que existe, porque ela pode estar embarcada dentro de algum outro gadget, por exemplo, um leitor de cartão de crédito num celular. Então, às vezes ela nem sabe que ela já está executando ou sendo automatizada, mas ela já está cada vez mais no nosso dia a dia. E por último, o foco no cliente. Então, todo o processo desenhado, ele foi desenhado para um fim. E esse fim é gerar valor. Gerar valor real a quem? A experiência do cliente, né? A satisfação do cliente. Não há empresa que sobreviva à perda dos clientes. Sam Walton, né, o fundador do Walmart, ele falava que o pior castigo, né, não foi exatamente com essas palavras, mas a ideia é que o pior castigo do nosso cliente não é ele ficar bravo, é ele pegar o dinheiro dele e gastar em outro lugar. Então, nenhuma empresa sobrevive sem clientes. Por isso que todo o processo, por isso que tudo aquilo que a gente faz, ela sempre deve visar o objetivo final, que é agradar o cliente final. Professora, quais são as perguntas para ver se eu Oi, tá consigo? surgindo algumas aqui, já reverberou aqui também no chat. Tem uma que eu achei bem interessante que fala sobre essa questão da maturidade organizacional, né? No sentido Uhum, de quais estratégias que você recomendaria para a organização que estão iniciando a implementação de BPM mas que possuem baixa maturidade em termos de processos, assim. Então, uhum. existem frameworks ou etapas iniciais que Existe. são mais eficazes nesses casos, né? Então, aqui teve. Existe. Existe essa pergunta é fantástica. Por quê? Lembra que a gente falou, a gente abordou lá no início, mais de 70, 80% do sucesso da implementação e da manutenção de um escritório de BPM, ele está atrelado ao engajamento dos stakeholders. Então, quando você tem uma empresa pequena, tá? Que ela é mais informal em relação aos processos, tá? E ela precisa disso para poder sobreviver. Você tem que pensar que quando a gente fala de gestão do processo, não é o processo que ele tem aqui aquela margem Lean Six, né? Você pode definir margens maiores de erros, né? Variabilidades de erros maiores, ou identificar dentro daquele processo específico quais os processos que você precisa inegociavelmente ter algum tipo de estrutura padrão e processo. Então,
por menor que a empresa seja, ou por menor que seja a maturidade da empresa em relação a executar processos estruturados, você precisa escolher as guerras e as batalhas que você vai lutar. Então, a primeira delas é você depois fazer um curso na FIA de BPM, porque eu tenho certeza que eles vão lançar logo mais, tenho absoluta certeza, e isso é fundamental para quem faz gestão de projetos, porque ao longo daqui vocês vão entender como que isso impacta o dia a dia. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, primeiro, buscar o conhecimento técnico, entender quais são as abordagens e entender quais são as ferramentas disponíveis. Infelizmente, por questão de tempo, eu não vou conseguir entrar muito no detalhe de cada uma delas, mas eu vou dar uma visão geral. Então, busque conhecimento dessas ferramentas e de como implantar essas ferramentas, mas eu colocaria ali o ponto número um. O ponto número um é capacite-se tecnicamente para entender as soluções e ferramentas para você dar o remédio certo para a doença certa. Tá? Ponto número 2, envolva os stakeholders para que eles comprem essa ideia de transformação e amadurecimento do nível organizacional, porque isso nunca virá de baixo, isso é sempre top-down, e aqui eu estou trazendo a verdade. Né? Se o teu CEO, se o teu diretor, se o teu C-level, se o teu VP, se o teu gerente, coordenador, enfim, se o teu líder, ele não compra a ideia de que isso vai salvar a empresa, dificilmente você vai conseguir fazer qualquer tipo de implementação e apoiar no amadurecimento da empresa. Lembre-se que quando você tem uma empresa estruturada, com processos bem definidos, monitorados, você começa a baixar ali o nível do rio, né? O nível do lago. E quando você começa a baixar o nível do lago, o que começa a aparecer? Começa a aparecer ali o que estava no fundo do lago. Então, aquele processo com pouco controle, onde você talvez tenha ali um desperdício, e talvez aquilo vai acabar trazendo clareza para um ponto fraco de um processo, e aí você vai poder talvez ali impactar alguma área, ou talvez você vai ter que expor alguma área. Então, lembre-se que tudo aquilo que você padroniza, que tudo aquilo que você traz clareza e você traz dados para a sua tomada de decisão, você acaba expondo processos, pessoas, áreas, e dentro do mundo de negócios é muito comum você ter ali problemas relacionados a isso, né? Por isso que é muito comum você ter silos, né? Gestões que a gente fala ciladas, né? Mas que funcionam através de silos, né? Então é uma área que ali ela se blinda e ela acaba camuflando ali as suas ineficiências. Então o conselho que eu te dou é busque conhecimento, ponto número 1. Ponto número 2, engaje as pessoas tomadoras de decisão. Geralmente, esses stakeholders vão estar nas posições maiores, né? Para que quando você tiver que ter ali uma queda de braço, ou quando você tiver que, infelizmente, expor um problema e não uma pessoa, né? A gente tem que ser maduro para a gente tratar isso com seriedade. As pessoas não são problemas, mas problemas precisam ser resolvidos. Esse stakeholder possa ser o seu suporte aí, porque muitas vezes você vai ter que lidar com pessoas em níveis muito maiores do que o seu, né, para fazer algumas definições ou algumas transformações. Tem mais alguma outra pergunta, professor? Eita, tá surgindo aqui, tá reverberando, assim, mas aí tem uma pergunta que está mais vinculada a resultados e métricas, assim. Quais Perfeito. são essas métricas mais importantes para medir o sucesso de um programa de BPM, né? E como garantir que elas estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da organização? Uhum, perfeito. Uh, Como eu mencionei ali no ponto número 5, medições de performance, e a gente fala de KPIs ou OKRs, a gente tem ali inúmeros KPIs e inúmeros OKRs, tá? Eu vou dar um exemplo de algo simples que todos aqui possam compreender, independente do nível de maturidade da empresa ou independente do nível de conhecimento de processos e gestão de projetos, tá? Vamos supor que eu tenho ali um problema de atraso de entrega. Tá? Então, vamos supor, eu tenho uma loja, eu faço lanches e eu tenho ali um medidor de satisfação ali do meu aplicativo que as minhas estrelinhas elas estão ali muito baixas.
né? Então, e o meu objetivo é eu aumentar a satisfação do meu cliente, uma vez que cliente satisfeito, né, ele volta a comprar, cliente insatisfeito, ele multiplica para 20 pessoas mais do problema que ele teve da insatisfação. Então, quando a gente olha para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o problema. E como que a gente entende o problema? A gente precisa entender a causa raiz daquele problema. Então, a gente vai começar ali a capturar dados e fazer análise de dados, o famoso data science, né, o data analytics. Então, a gente vai começar a entender se quais são os principais motivos de reclamação, a gente vai começar a entender quais são as áreas onde eu possuo mais reclamação, quais são os horários do dia que eu acabo recebendo mais reclamação. Então, você vai começar a criar ali estatísticas, né, através de KPIs, para identificar o teu problema. E aí, quando a gente fala de indicador, você tem um mundo de indicadores. Né? Você pode controlar o que você quiser. Pode controlar atraso de entrega, tempo de produção, ciclotime, cobertura de inventário, enfim, qualquer coisa você pode medir. Tudo. Tá? Eu costumo brincar que, assim, se você não mede, você não melhora. Então, a primeira coisa é isso, definir quais são as métricas que você vai poder avaliar, não só para identificar o problema, mas como que você vai avaliar se a solução que você está implementando, ela está trazendo solução ou não. Então, vamos pegar esse exemplo que a gente falou. Então, a gente pegou lá, capturou todo os dados, né? Se a gente está falando de uma empresa grande, vai ter lá um Databricks, um Data Lake. Então, você vai lá com, com Python ou um SQL, extrair dados, enfim, fazer ali algumas análises estatísticas. Se a gente é uma empresa pequena, você vai lá abrir lá o aplicativo, seja do iFood ou qualquer aplicativo que seja, e você vai olhar quais são as estrelinhas, qual é o horário, deve ter algum tipo de extrato que você possa fazer dentro desse software, talvez eles até te entreguem já algum tipo de análise ou algum tipo de gráfico já trazendo algumas soluções, acredito eu que já deva ter alguma inteligência acoplada nisso, tá? Mas basicamente você vai fazendo papel de pão. Aí, feito esse papel de pão, você acabou descobrindo que as reclamações elas tendem a vir num determinado horário, tendem a vir num determinado dia, sei lá, quarta-feira, à noite. Você fala, puxa, o que está acontecendo na quarta-feira à noite, que é o dia que chega o maior número de reclamações porque os lanches estão ruins? Aí você vai entender o que acontece, que é toda quarta-feira à noite. Aí você vai lá, avalia, vai ver o teu volume de pedidos, vai ver se você tem ali uma baixa capacidade de produção dentro da tua cozinha. Você vai entender se quanto tempo entre a conclusão do pedido até o motoboy chegar. Você vai começar a analisar todo o processo, vai começar a fazer o mapeamento do processo. E para isso a gente tem três formas de você entrar dentro do processo, que é o famoso, né? Bottom up, que você entra do mínimo da etapa até o topo, que eu não indico isso, acho que é o menos eficiente, porque você vai ter uma ramificação inesgotável de caminhos para percorrer, para mapear o processo. Você tem o top-down, né, que é entender quais são os processos macros ali, e aí você ir aprofundando conforme você identificar evidências de ineficiência do processo. E você tem o middle in, né, o middle out, que é você entrar no meio do processo. Tá? Então, você pega ali, entre o end-to-end, você vai ali acabar avaliando uma etapa específica, que é exatamente essa que eu estou te dando de exemplo. Enfim, fez todas as análises, entendeu que o problema não é na cozinha, entendeu que o problema é na passagem de bastão. Lembra que a gente comentou? Handoff, né? É o silos. Então, você tem lá os cozinheiros que estão entregando bem, mas você tem lá os motoboys que estão tendo algum tipo de problema. E qual é esse tipo de problema? É alguma barreira física? É alguma barreira legislativa? Enfim, né? O que está impedindo eles de atrasar em relação à coleta? Aí você descobre que, puxa, é o dia que o Corinthians joga. E aí? O que você vai fazer? O Podia ser cara, ele Palmeiras, prefere... né, Flávio? Se for... Palmeiras. Vamos colocar o Palmeiras. Aí
Você descobriu que é Corinthians e Palmeiras. Pronto, Pois é, clássico. pronto, pronto. Aí já. Você descobriu que é o Corinthians e Palmeiras. É o clássico rolando ali na quarta-feira. O que você vai fazer? Porque esse tipo de profissional não é um tipo de profissional que muitas vezes ele é engajado só financeiramente. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter outras alternativas. Eu estou te dando até um exemplo, olha só, enquanto eu estava conversando com você, me veio, isso foi uma das soluções que o iFood implementou. Ele começou a identificar quais são os times dos. Olha que sacada de mestre. Ele identificou quais são os times de cada um dos entregadores e se o time daquele entregador ele vai jogar naquele dia e ele sabe que a probabilidade daquele entregador dar um no-show naquela coleta é maior, se tá Corinthians e Palmeiras, ele vai mandar para o São Paulino. Se tá São Paulo e Palmeiras, ele vai mandar para o corintiano e assim por diante. Então, você identificando isso, você cria estratégias para que o teu processo não seja ofendido, digamos assim, né, por uma questão externa, né, Nossa, incrível, né? que no caso você não tem controle. Então, como que eu faço isso? Mapeando o processo. Então, eu te dei assim, obviamente, tem ferramentas para isso, tem toda uma Uhum. metodologia, tem um passo a passo, há uma receita de bolo. Eu estou sendo muito simplista aqui para abordar o tema, né? Até para que todos possam compreender esse processo, mas quando a gente fala de BPM, a gente fala da visão end-to-end. Então, como que eu garanto que o meu objetivo fim, que é o meu cliente ter o lanche dele quentinho em menor tempo na casa dele, não seja ofendido por qualquer tipo de Variável. oportunidade ou variável que venha a surgir, desde falta de insumo para poder produzir o lanche, desde materiais de manutenção da chapa para que ela não pare de funcionar, desde saber fazer a escolha correta e direcionamento para que o motoboy não dê no show na entrega, até propriamente a entrega em si. E a gente poderia ir até mais além, até, né? Pós-venda. E aí é Uhum. que tá. Lembra do KPI e do OKR? Como que eu garanto, dentro desse modelo que a gente fez agora aqui, muito de conta de padeiro, né? De lápis atrás da orelha, como que eu faço para medir se a solução que você fez está dando efeito? Ponto número um. Você vai começar a medir os tempos entre os handovers. Você vai começar a criar estratégia para que esses tempos não falhem. Depois, você vai começar a medir se toda a cadeia ela está seguindo conforme o fluxo desenhado, através de KPIs e OKRs. E qual é o teu OKR aqui? Qual foi por tudo aquilo que a gente começou essa conversa? Porque eu comecei a ter um aumento de reclamações do meu pós-venda, porque o lanche está chegando frio na quarta-feira. Então, qual que é o meu OKR em relação a isso? Ponto número um, as reclamações precisam reduzir. Ponto número dois, eu preciso aumentar a receita. Esse precisar aumentar a receita é até um pouco de uma validação de hipótese, porque a gente sabe que um cliente satisfeito ele aumenta a recorrência, né? Então, um É. dos KPIs que a gente tem o LTV do cliente, né? Que é o lifetime value dele, né? Que é o quanto tempo eu consigo fazer, né? O ciclo de recorrência dele versus todo o faturamento que eu consigo ter mantendo esse cliente dentro da minha carteira de clientes. Mas, enfim, É. eu tentei aqui trazer algumas Não, dicas, né? perfeito, não, perfeito, Como... assim, não, assim, ficou muito completo. Flávio, eu só realmente estou preocupada com o horário, que já são 8h15, então da gente poder, aqui talvez a gente possa até marcar um segundo round, na verdade, né, de BPM, e talvez agora você fazer um encerramento para a gente poder fechar aqui, para depois a gente pode aqui, a gente até compartilhando, né, e aqui já Uhum. fica o convite para todos, assim, para poder comentar sobre o webinar, seguir as nossas redes e aí assistir essa primeira parte, aí quem sabe a gente marca uma segunda parte para dar continuidade, né, Flávio? O tema é apaixonante, né? E a Exato. gente Dá para fazer um podcast, professora, Pois é, desse. mas podcast, há vários, né? Vários, assim, com a tua paixão e com a tua competência, né? Aqui todo mundo elogiando a sua didática, né? Então aqui a gente tinha algumas outras perguntas, mas eu acho que aqui
talvez pelo avançado da hora já começaram a sair algumas pessoas, e aí a gente então, talvez Perfeito. seja mais interessante fechar. Perfeito. Eu vou fazer um fechamento, então. Antes de fazer o fechamento, eu vou dar só aquele, aquela água na boca, né? Aquele famoso gancho para a nossa próxima agenda, tá? Existe todo um ciclo estratégico de ciclo de vida do BPM, tá? Que é um modelo de ciclo de vida integrado dentro do negócio. Então, a maior dúvida de vocês, pelo que eu entendi, é: poxa, eu achei muito bacana, eu entendi o problema, eu entendi, não sabia que este era o problema, entendi o contexto, consigo enxergar esse problema no meu dia a dia que antes eu não enxergava, era o famoso 6 pontos cegos. Agora eu quero saber como que eu resolvo. E existe essa receita de bolo, e essa receita de bolo chama-se ciclo de vida do BPM, que é composta de 5 fases, tá? Então, eu não vou abordar aqui agora, porque a gente vai fazer isso numa outra agenda. Eu vou fazer o encerramento só trazendo uma dúvida, perdão, um esclarecimento, que é o que provavelmente uma das coisas que vão surgir é: o que difere o BPM do PMI? Ó, essa pergunta surgiu, eu só não fiz porque você estava tão empolgado nas outras coisas, mas então, assim, então que ótimo, a gente já, e aí a gente não fica com ninguém frustrado que não teve essa Exato. resposta. Obrigada, Exato. Flávio. E essa resposta aqui eu acho que é importante, porque nós que somos de GPRO, né, e a gente está todo dia vendo projetos e trabalhando com projetos, é muito comum que a falta de conhecimento na grande maioria dos escritórios de projetos que a gente tem dentro das nossas empresas fazem com que a gente tenha essa dificuldade de saber identificar e saber separar o que é o que, né? O que é isso, o que é aquilo, o que é PMI, o que é MPBOK, e eu tenho esse material bem completinho para passar para vocês em outras oportunidades. Mas, enfim, basicamente quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de um foco de uma iniciativa temporária. Então, uma gestão de projetos, ela é uma iniciativa que ela vai ter começo, meio e fim. Então, ela vai ter data para começar, ela vai ter data para terminar, ela vai ter um orçamento para cumprir, né? E ele tem ali especificações de escopo, né? Que na grande maioria não deveriam mudar ao longo do tempo. Entretanto, há estatísticas que nos comprovam que mais de 65% dos projetos elas sofrem alteração ao longo do caminho. Isso é a coisa mais natural do mundo, mas que dentro da metodologia do PMI deveríamos evitar. Tá? Para isso a gente tem ali a metodologia do Agile, mas isso aí é tema para outro webinar. Qual é a diferença da gestão de projetos para a gestão de processos, que é o BPM? Gestão de projetos, foco em iniciativas temporárias ou temporais. Gestão de BPM, a gente tem foco em atividades permanentes. Então, um exemplo da lanchonete. O que seria um projeto? O projeto seria a reforma da cozinha. Tem começo, meio e fim. O que é a gestão do processos? Como garantir que os meus pedidos de quarta-feira não atrasem e reduza o número de reclamações? Mas é por um período específico? Não, é para sempre. Porque uma coisa não é você atingir a redução das reclamações, é como eu faço para mantê-las baixas. Por isso que um é temporal e o outro ele é um processo contínuo. Então, início, meio e fim, bem definidos, e o gestão de BPM ele não termina, ele é um ciclo contínuo. Você pode ter ali ferramentas ou soluções dentro das etapas que você vai encontrar entre um método ou uma metodologia ou outra, porque quando a gente fala de gestão de projetos, não sei o nome da pessoa que fez a pergunta, mas na grande maioria, mais de 90% das empresas, elas não são agilistas ou elas não são PMIs, né, o famoso PMO que a gente ouve bastante, né, Project Manager Officer. Então, elas são híbridas. Né? Então, ela não é waterfall ou agile, ela é híbrida. Então, ela vai ter ali um PMI junto com Scrum, junto com Agile. Então, você vai acabar vendo muitas soluções no seu dia a dia que, às vezes, você inconscientemente atribui isso a uma metodologia waterfall, né? Ou a tradicional que você vê no seu dia a dia. Enfim, objetivos, gestão de projetos. Entregar uma mudança, um produto ou um serviço específico, nem mais nem menos. BPM, a gente precisa manter, monitorar e melhorar o negócio ou a operação no dia a dia. Ou seja, ele sustenta a cadeia.
né? Ele não entra e sai, ele entra e nunca mais sai, porque ele vai garantir que o processo esteja sendo mantido com a qualidade, com o custo adequado, enfim, com todos os processos, que também não é ISO, tá? Isso pode abrir uma outra caixinha de dúvida aí, não é ISO. Exemplos: lançar um novo sistema, abrir uma filial, implementar uma nova política. Isso é um projeto, início, meio e fim. BPM, processo de vendas, logísticas, atendimento ao cliente. Você entende que isso não tem início, meio e fim? Isso é um processo contínuo. Então, a gestão de processos, ela entra dentro desse fluxo contínuo para garantir que aquilo que foi desenhado se mantenha, ou caso não haja algo desenhado, que ela desenhe junto com a estratégia e objetivos da empresa. Porque, do contrário, às vezes eu faço o que é mais... Às vezes a gente desenha o que é mais fácil, mas não é o que a empresa quer, né? Então, precisa ter esse vínculo com a estratégia. E, por último, gestão de projetos entregam mudanças. Gestão de projetos, de processos, entrega processos que sustentam valor continuamente. Por isso que o tema-chave desse webinar é como utilizar gestão de processos BPM para de fato gerar valor para o cliente. Porque às vezes o valor do cliente não é só a entrega do teu projeto, é como você sustenta ele. E aí você vai ter que ter um conjunto de ferramentas para abordar essa solução. Você vai ter que ter lá o PMI para desenhar o projeto, você vai ter que ter o Agile para ter, enfim, frentes ou squads ou tribos trabalhando dentro de um único projeto de forma paralela, mas no final, depois que você entregou, e aí, o que a gente faz com aquilo? Aí entra o BPM. Não só para garantir que o processo seja feito com a qualidade necessária e que tenha as documentações necessárias para que o processo seja feito com clareza, mas que o cliente sustente isso depois, né? Então, essa é a grande diferença entre o PMI. Poderíamos fazer isso entre PMI e Agile? Poderíamos. BPM e em Lean, poderíamos. BPM e TMS, poderíamos. Então, é importante o conhecimento técnico justamente para isso, para você saber qual é a ferramenta certa para o problema certo. Aquela velha máxima: a diferença do veneno e da vitamina é a dosagem. E às vezes você pode estar colocando ali um caminhão de esforço, você fala: Flávio, eu estou trabalhando 18 horas por dia. Mas se você estiver implementando a ferramenta errada para tentar atacar um problema, uma solução, de fato, você vai trabalhar 18 horas por dia e você não vai entregar o resultado. Por isso que a visão sempre tem que estar direcionada para valor agregado. Valor agregado ao cliente final, que é o que traz o resultado para a empresa. Eu encerro por aqui, tá? Legal. Eu tenho, enfim, temos aqui Temos, outros... ó, tem um assunto para um semestre, né? A gente tem aqui, ó, já estão aqui parabenizando, aqui teve, eu queria agradecer muito, Flávio, né, assim, a sua estruturação, né, assim, a sua competência, né, ao fato de a sua generosidade por compartilhar o teu conhecimento de forma tão didática, aqui reverberou algumas perguntas, depois a gente pode depois te passar, e aí Sim, a sim. gente combina aí um segundo round para a gente poder terminar e você poder completar toda assim, toda essa estruturação que você fez. Muito obrigada. Eu agradeço a todos e a todas que estão aqui conosco. E aí faço um convite para que depois vocês assistam novamente, porque tem uma riqueza de conhecimento aqui oferecida pelo Flávio, e esse de fato as pessoas às vezes acabam confundindo, né? Não entendendo, né? Essa atribuição, essa figura, né, do BPM. Então, Flávio, obrigada por tudo. E a gente se vê semana que vem, né? Então, aqui já. Perfeito, perfeito, perfeito. Semana que vem eu volto e olha, Perfeito. assim, olha que é perigoso isso, porque você está correndo o risco de eu nunca mais faltar às quintas-feiras, tá? Porque você está juntando duas coisas. Está juntando duas coisas que eu adoro. Primeiro, que é compartilhar conhecimento. Segundo, estudar, porque obviamente a gente tem que se preparar para expor, né, temas como esse, e para as perguntas que vêm, né? Uhum. E terceiro, né? Eu acho que
eu sou suspeito, talvez eu seja suspeito em dizer isso, eu sou apaixonado pela FIA, acredito muito nos valores dessa instituição, e com toda a qualidade que ela faz e que ela entrega e que ela se